Eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Geugenor de Souza Franco Filho, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, foi presidente, vice-presidente e corregedor do TRT, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará, doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, autor de quase 100 obras jurídicas e professor de Direito. Olá, doutor Geugenor, tudo bem? Tudo bem, Raul, é uma satisfação estar aqui com você e uma alegria poder revê-lo aqui às suas ordens para tentar conversar sobre alguma coisa útil para os muitos espectadores que você tem. Sempre é muito interessante tê-lo presente, e principalmente para um diálogo, para uma entrevista, porque o senhor tem aí uma enorme carga de sabedoria jurídica, especialmente na área do direito do trabalho, e por todas as suas obras publicadas. O Dr. Geugenor é palestrante de reconhecimento internacional, vive aí viajando pelo Brasil e pelo mundo, fazendo suas palestras. Então, é uma pessoa de extrema relevância e que me causa um enorme prazer em poder entrevistá-lo aqui, até porque o nosso tempo de amizade é grande, desde os tempos de UNAMA, né? Então, a gente tem, é sempre uma honra. O tema que nós vamos tratar aqui hoje é sobre a reforma trabalhista, que já tem um certo tempo, ocorreu em 2017, mas trouxe muitas inovações para a Justiça do Trabalho, para o direito do trabalho, e dentre elas se destaca a possibilidade de condenação do reclamante em sucumbência, o que era raro acontecer na legislação anterior. Esse fator contribuiu, doutor Geugenor, para a diminuição do número de demandas trabalhistas? Eu acredito que não. Acredito que não, porque os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, eles vieram e já foram ajustados. A Lei 13.847, quando foi introduzida no ordenamento, ela deixou a todos de surpresa, pegou todos de surpresa. Sim. Uma coisa era inegável, nós precisávamos mudar a legislação trabalhista brasileira. Todo mundo queria mudar. Então foi preciso que alguém tivesse coragem para fazer a mudança. Perfeito. Ela foi feita a toque de caixa, pode até ter sido, mas com o tempo ela foi se ajustando. A lei, quando cuida, no artigo 791-A, de honorários sucumbenciais, ela fala que na Justiça do Trabalho os honorários são de 5% a 15%. Perfeito. A meu juízo, isso é altamente discriminatório, porque o advogado trabalhista não é menos advogado que qualquer outro advogado. Exatamente. Tanto que nós, na 4ª turma do 8º Regional, nosso tribunal, que é a turma que eu presido, nós tivemos desde logo a cautela de declarar sempre os honorários de 10% a 20%, como consta da legislação pertinente para a justiça comum. Sim, CPC. Porque todos são advogados. Todos têm a mesma formação acadêmica, advoga na Justiça do Trabalho, advoga na Justiça Eleitoral, advoga na Justiça Comum, na Justiça Federal, não importa. São advogados. Estudaram no mesmo banco da mesma faculdade, ou de outra faculdade, mas com a mesma formação acadêmica. Agora, veja, não havia honorários, cabimento de condenação de honorários para todos. E, evidentemente, que isso aumentava o número de ações. Eu vou poder reclamar porque se eu ganhar, eu levo. Se eu não ganhar, eu também não perco nada. Ora, quando a lei veio e disse que todo mundo paga, a justiça brasileira tomou a cautela de dizer não é bem assim. Todo mundo paga desde que não tenha direito à justiça gratuita, considerado pobre no sentido da lei. Sim. Ora, se a pessoa não tem condição de se manter, ela não tem condição de pagar um advogado. Exatamente. Da parte perdedora, da parte ganhadora, já que ela é a parte perdedora.
Então, isso já está sedimentado na jurisprudência, não é para todo mundo. Talvez o grande fator de redução das ações na Justiça do Trabalho tenha sido a pandemia de 2020. Sim. E mudou o comportamento de todo ser humano no mundo. Exatamente. Então, esse talvez tenha sido o grande fator. Os honorários comerciais, não. Esses não. Não vejo por aí. Vejo sim que, a partir de um certo momento, nós tivemos uma redução de ações trabalhistas de dano moral. Até porque o dano moral passou a ser quantificado pela própria legislação. Antes havia assim uma era uma verdadeira indústria do dano moral. Eu não queria usar essa palavra, mas era o que havia. Era o que havia. Saía o dano moral a toque de caixa, qualquer coisa. Olhou feio, dano moral. Olhou bonito, dano moral. Não olhou, dano moral. Gente, não é assim. Então, houve necessidade de se coibir e dizer, olha, o dano moral é até tanto. Até tanto em determinadas circunstâncias. Conforme foi muito bem provado. Isso aí, logo no início, muitas questões giravam em torno de dizer se isso seria ou não justo. E se chegou à conclusão de que era necessário. Era um mal necessário para poder dizer, gente, não vamos brincar com isso. Dano moral... existem certos institutos, e dentre eles o dano moral, que são institutos sérios. Exatamente. Que têm que ser levados com seriedade, e não é para brincar. Dizer que tudo, porque me chamou de feio, dano moral, me chamou de bonito, dano moral. A gente já cansou de ver no passado, não muito distante, ações que por qualquer motivo, vamos dizer assim, motivo fútil, motivo de pequena ordem, o cara pede 100 mil de dano moral porque pede 200 mil, pede... Não havia um tabelamento. Exatamente. Então eu peço o que eu quiser. O juiz dá se quiser. E havia casos que cabia realmente um dano moral mais elevado. Mas não para que... Mas não é por aí o caminho. Deixa a parte rica, vamos dizer assim... Se a parte rica fica pobre, ela vai vestir um santo e nós vamos despir vários outros. E não vai adiantar. Exatamente. Tem que ter muita ponderação. O juiz, sobretudo do trabalho, ele tem que ter muita sensibilidade para o aspecto social do ato que ele está praticando. Porque o ato que ele pratica, ele vai ter reflexos e repercussões. Geralmente na empresa, né? Que então você não pode chegar... Uma geradora de emprego também. Você não pode chegar e inviabilizar um empreendimento. Como é que vão ficar? E quantos vão perder emprego? É muito importante. Vão todos bater lá na Praça Brasil, caso aqui de Belém? E para receber lá alguma coisa e depois, né? Sim, depois vai ficar desempregado. Exatamente. Uma outra questão que tem sido muito discutida após a reforma e que agora já se fala num possível retorno, enfim, mas isso depende de alteração legislativa, é a questão da obrigatoriedade da contribuição sindical. Como é que o senhor avalia essa questão? Eu sou como a maioria, contrário à obrigatoriedade. Eu tenho defendido isso, uma cláusula no direito americano chamado agency shop, que nós podemos aplicar no Brasil, porque o artigo 578 da CLT abre a porta para isso. Nós podemos criar essas contribuições, desde que haja autorização. Sempre há um entendimento jurisprudencial que diz que o trabalhador tem que autorizar o sindicato a descontar a contribuição. Não é por aí. O sindicato ele não desconta coisa nenhuma, ele se beneficia do desconto. Quem faz o desconto é a empresa. Então, nós temos, no meu entendimento, a empresa é que tem que ser autorizada pelo trabalhador a efetuar o desconto e a empresa é que repassa esse valor para o sindicato. Então o senhor defende que o trabalhador é uma liberalidade do trabalhador autorizar ou não a empresa a descontar. Se ele for associado, ele já paga a mensalidade sindical. Sim.
Porque o sindicato é como se fosse um clube. Ah, mas o sindicato faz negociações a favor de trabalhador não associado. Ora, no momento que ele faz esse tipo de negociação para o trabalhador não associado, ele pode colocar, e o 578 permite, cláusulas para que seja feito desconto, desde que o trabalhador não associado autorize o sindicato. A empresa a descontar e repassar. Porque se a empresa que tem que ser autorizada, se não houver essa autorização, o desconto é indevido. Fora isso, não há problema nenhum. Os sindicatos têm meio de sobreviver sem contribuição sindical compulsória. Essa foi uma das grandes coisas da reforma, foi acabar com ela. E eu não acredito que volte. A grande massa de trabalhadores não concorda com isso. E por falar em sindicato, em norma, qual é a sua opinião sobre a ultratividade da norma coletiva de trabalho? A ultratividade ela estava prevista na súmula 277. O que era isso? Quando a norma coletiva vencia, ela continuava vigorando até que outra norma viesse substituir aquela. Perfeito. O artigo 614, terceiro da CLT, com a reforma de 2017, acabou com isso. E hoje já está sedimentado o entendimento de que não cabe mais ultratividade. É uma coisa boa? Em tese, sim, desde que se consiga fazer a negociação. Ou seja, acabou a vigência daquela norma coletiva. Acabou a norma. Acabou a norma, vale o que está na lei, com Vale relação a lei. aos direitos. Vale a lei. O que é importante, todavia, é que se tenha sempre em mira que o importante em tudo é a negociação. Seja a negociação coletiva, que está prevista desde 1988 na Constituição do Brasil. O pessoal costuma dizer que o negociado substituiu o legislado em 2017. Mas está esquecendo de ler o artigo 7º da Constituição, que já já fazia o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Quer dizer, desde 88, o negociado tem supremacia sobre o legislado. Exatamente. Mas ninguém falou nada, ficou calado, deixa estar para ver como é que fica. Aí quando veio a reforma de 17, todo mundo, não pode. Não pode o quê? Calma, gente. Não é por aí que toca a banda, não. Uma outra questão, o senhor falou em pandemia. A pandemia realmente mudou com muitos comportamentos na sociedade, né? E trouxe muitas inovações e muitas alterações. Uma delas foi a questão do teletrabalho, que se tornou uma prática muito comum nas empresas. Tá? Qual é a sua opinião sobre o controle de jornada no teletrabalho? Como é que isso deve funcionar? A CLT, no artigo 62.3 da reforma de 17, que foi introduzido pela reforma, ele diz esse dispositivo que o teletrabalhador não tem direito à hora extra. Ou seja, não tem direito à sobrejornada, não tem direito a ter o mínimo de 8 horas por dia. Quer dizer, o mínimo não, o máximo de 8 horas por dia. Porque ele estaria, vamos dizer assim, não estaria sob controle da empresa. É controle presencial da empresa. Existem coisas que na história a gente não conhece, ou se conhece não lembra, ou se lembra não liga uma coisa à outra. Por exemplo, Monteiro Lobato ele é conhecido porque escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque escreveu Jecatatu, né? É o lado infanto-juvenil da obra de Monteiro Lobato, mas ninguém lembra do Monteiro Lobato, autor do Príncipe Negro. Um dos capítulos lá do meio do livro, 8º, parece 9º, é um romance. Ele fala de trabalho remoto. O livro é de 1926. Mal Olha havia lá, né? telefone. O telefone ainda era aquele de E manivela. onde tinha, né? Onde tinha, e depois tinha que esperar o sinal, e quando o sinal dava, o outro lado também dava, estava ocupado. Então ninguém conseguia falar. Mas nós estamos em 1926 e já se falava em trabalho remoto.
Nós temos um problema aqui no nosso país, no mundo em geral, mas no Brasil temos uma sede de... Tudo tem que ser legislado. Tudo tem que ter um texto. Porque aí eu vou me segurar naquele texto e não vou arredar a pedra. Tem que ter a mão do Estado em cima dizendo é assim, é assado. Se não for a tutela estatal, não presta. Nós passamos por isso na negociação coletiva. Em 88, nós passamos para a autonomia coletiva. Agora, em 2017, nós estamos vivendo uma autonomia privada individual, quando já se permitem acordos individuais de trabalho para certas circunstâncias, jornada de trabalho, por exemplo, etc. Aquela jornada 12/36. Então, veja, o que é que nós temos no teletrabalho? O trabalho feito fora do ambiente físico da empresa. Nós temos empresas hoje que não possuem mais ambiente físico. A empresa é o seu notebook. O ambiente físico da empresa é muito limitado e está a 2, 3 mil quilômetros de distância ou até em outro país. Do mundo. É. Você anda com a empresa embaixo do braço, é desodorante. Cada vez menor, ocupar menos espaço. Então, você querer controlar a jornada assim é difícil. Porém, o que é preciso considerar são certas regras da legislação brasileira sobre teletrabalho que são altamente injustas. O material usado pelo teletrabalhador, se for dele, a responsabilidade é só dele. Se for da empresa, a empresa pode ensinar para ele quais são os mecanismos que ele tem para evitar, por exemplo, lesão de efeito repetitivo, aquelas LERDORT. Sim. Né? Ensinou, ele assina um termo de compromisso, ou seja, se eu tiver alguma coisa, a culpa é minha. Evidentemente que isso não pode prosperar. Eu não tive ocasião de julgar nenhum caso dessa natureza ainda. Não estou prejulgando nada tampouco, porque eu vou ter que me limitar ao que está no processo. Mas é muito difícil você dizer que o trabalhador assinou esse papel e, portanto, agora ele não tem mais. A empresa não tem mais ônus nenhum. Tem sim. Tem sim. Por quê? Porque não é você dar o equipamento de proteção individual que exime a empresa de pagar, por exemplo, um adicional de insalubridade. É aquela velha história do contrato realidade, né? Ele está assinando uma coisa aqui, mas o que está acontecendo é diferente. O que você precisa é fiscalizar o uso do EPI. Então, aquela cadeira adaptada, a cadeira própria para trabalhar com computador, aquela munhequeira, aquilo não é para estética, não. Pelo contrário, é muito antiestético aquilo. Mas aquilo é para evitar lesão de efeito repetitivo, porque antigamente ninguém tinha isso. Antigamente não existia controle remoto, não existia escada rolante, não existia elevador, não existia computador. Era na máquina de escrever. Manual. Manual. Quer dizer, você ficava catando milho ali, você fazia exercício. Não havia academia de ginástica. Por quê? Porque a pessoa não precisava. Ela fazia exercício naturalmente em casa. Ela queria ligar a televisão, ela levantava para ligar. Queria mudar de canal, levantava para mudar de canal. Ainda tinha que esperar a válvula esquentar para a imagem aparecer. Exato, é verdade. Era assim que era. E as pessoas agora mudaram. Ah, não, tudo é mais fácil, então... Bom, se é mais fácil, não reclame. Onde tem bônus, tem ônus. Sempre. Sempre. Doutor Jorgenor, foi um imenso prazer tê-lo aqui e aproveitar essa aula de Direito do Trabalho, que o senhor sempre fez com muita maestria. Eu agradeço mais uma vez a sua presença e espero que o senhor volte novamente. Eu quero te agradecer a tua gentileza, do Grupo Liberal, do teu habeas data, e dizer que você conta sempre comigo. Eu sou um admirador seu. Eu tive a honra de ser um prefaciador de um livro seu. Sim, verdade. Sobre energia elétrica, seu. Exatamente. E da Socorro Patelo. Isso. São duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande.
E isso prova apenas a estima que eu tenho, o carinho muito grande que eu tenho por você. E desejar muito sucesso sempre. Obrigado. Em qualquer circunstância. Sempre conte comigo. Obrigado. Tá?